que às vezes a gente tem um grau técnico muito próximo, muito parecido de pessoas que estão ao nosso redor, que fazem a mesma coisa que a gente faz. Mas onde distancia a gente é principalmente na nossa parte tática, ou seja, não é só o que eu faço, mas é como eu faço o que eu faço, e a parte mental. A gente começa com muita intensidade, mas a gente tem uma tendência de cair muito rápido, de deixar de performar muito rápido, de ceder muito rápido, de cair muito rápido. Se vocês sabem ou se vocês não sabem, eu gosto muito de tênis. Eu comecei a praticar tênis recentemente, né? Pra mim é recentemente, faz 4 anos. E eu adoro assistir tênis. Adoro, inclusive, assistir o tênis feminino, bem especificamente. A número 1 do mundo é uma que eu acompanho há muito tempo, foi a minha favorita. Foi assim que eu entrei nesse universo. Eu lembro de ter colocado no YouTube mulheres tenistas. E aí começou a aparecer. E aí o primeiro que eu vi, que foi da Sabalenka, eu falei, gente, que mulher agressiva. Gostei desse estilo, gostei, me identifiquei. Enfim, e aí eu comecei a acompanhá-la. Ela nem tinha dado hype, ela tava naquele momento de dificuldade, de dupla falta, enfim, um monte de coisa. E hoje ela tá aí, número 1 do mundo, arrebentando, chegando praticamente em todas as finais, cheia de títulos. Eu acho que em número de premiação, ela é a segunda maior em premiação da história do tênis, só perdendo pra Serena Williams. É que esse só perdendo é quase o dobro. Serena Williams tem o dobro, né, em valor monetário. Não tô falando de títulos. Mas aí eu queria trazer pra vocês que eu tô cheia dessas comparações com o tênis. Eu fiquei refletindo, eu tava assistindo o último jogo da Sabalenka no Open de Madrid, ela contra a Naomi Osaka. Pra quem não sabe, a Naomi Osaka, ela já ganhou também Grand Slam, ela teve uma pausa pra maternidade, retornou agora. E o primeiro set foi super disputado, pau a pau, foi disputado no detalhe, e a Naomi ganhou o primeiro set. Sabalenka no segundo set foi bem acima, no terceiro set ela passou o carro. E eu fiquei refletindo o que o tênis nesse lugar ele tem pra ensinar a gente, né? Quando a gente começa a reparar ali as tenistas e tudo mais, é óbvio que tem uma pequena variação técnica, mas o que faz muita diferença é a parte tática e é a parte mental. Então, quando a gente coloca num quadrado, a gente tem a parte técnica, a gente tem a parte tática, a gente tem a parte mental e a gente tem a parte física. Isso é pra qualquer coisa na nossa vida. Então, óbvio ali que a parte técnica, a grande maioria tem uma parte, a técnica muito bem treinada, muito bem basada. É óbvio que a gente sempre tem algo a aprimorar, mas a parte tática, a parte física e a parte mental são coisas que têm grande impacto. E é exatamente nesse lugar que aquelas pessoas que são número 1, número 2, número 3, é onde elas mais se distanciam do resto do bolo. Então, se você pega ali o tênis masculino, ele é um pouco mais embolado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é uma coisa mais embolada. O feminino é Sabalenka lá na frente, agora no momento que eu gravo esse vídeo, tem a Rybakina que tá querendo dar um show ali no segundo lugar, querendo chegar ali um pouco mais perto, mas antes a discrepância estava um pouco maior. E aí a discrepância normalmente para terceiro, quarto, quinto, para décimo é uma discrepância muito grande, existe um buraco muito grande. E aí, observando isso, o que a gente pode aprender para nossa vida? Que às vezes a gente tem um grau técnico muito próximo, muito parecido de pessoas que estão ao nosso redor, que fazem a mesma coisa que a gente faz. Mas onde distancia a gente é principalmente na nossa parte tática, ou seja, não é só o que eu faço, mas é como eu faço o que eu faço, e a parte mental. Uma das coisas que eu observei e eu quero trazer pra vocês é que, por exemplo, no jogo da Sabalenka com a Naomi, ela veio num nível muito forte no primeiro set, mas ela não conseguiu sustentar essa intensidade no segundo e terceiro set. A Sabalenka, ela sustenta a intensidade dela em todos os sets. Se ela tiver que jogar, não sei se tiver que jogar 5 sets, porque os homens jogam, é bem desafiador, mas o que eu quero dizer, assim, que ela é uma pessoa que ela sustenta a intensidade dela. E pensando no mundo empreendedor, ou até em relacionamento, ou quando a gente se depara com nossos sonhos, ou até quando a gente tá querendo romper nossa forma física, pensa em qualquer coisa que a gente tem um grande objetivo, que eu quero conquistar algo. A maioria das pessoas começam justamente como a maioria desses jogadores, que entram com uma mentalidade muito elevada no começo, então hoje eu vou ganhar, eu vou pra cima, eu vou nananana, toma um baque, a mentalidade cai, a performance cai, a tática vai pro espaço, a técnica às vezes se perde, a parte mental vai pro buraco e a parte física entra como consequência disso. O pulo do gato
o que a gente pode aprender com o tênis nesse lugar é exatamente isso. É a nossa capacidade de manter a nossa intensidade nos 4 pilares pelo tempo necessário até que a gente chegue no nosso objetivo. A gente começa com muita intensidade, mas a gente tem uma tendência de cair muito rápido, de deixar de performar muito rápido, de ceder muito rápido, de cair muito rápido. Então, por isso que o sucesso, eu coloco sucesso entre aspas, porque o sucesso ele é completamente relativo ao sonho, à meta, ao objetivo de cada um, mas você colocando o seu sucesso como forma individual, aquilo que você tem como objetivo na sua vida, você parece uma montanha-russa. Uma hora você tá muito alta, uma hora você tá muito embaixo, uma hora você tá muito alta e uma outra hora você tá muito embaixo. E qual que é o ponto muito principal? Principalmente na parte mental, que diz em relação ao sucesso. A maioria das pessoas, elas não sabem o que pensar sobre sucesso. Então, as pessoas precisam ressignificar o sucesso. Por conta do medo de fracassar, as pessoas elas se auto-impedem, né? Elas se impedem de prosseguir em direção ao sucesso. E eu aprendi isso, gente. Eu já contei isso pra vocês, pra quem não tá tão recente num podcast, que eu aprendi isso jogando War. Sabe aquele jogo que você tem que conquistar países? Eu percebia que eu não conseguia ganhar porque eu tinha medo de atacar. E ali eu tive um ensinamento tão forte que só ganha quem tem coragem de perder. Então, se você é uma pessoa que tem medo de perder, se você é uma pessoa que tem medo de fracassar, você é uma pessoa que nunca estará pronto para o sucesso. Porque o sucesso, o fracasso em si, ele faz parte do sucesso. Não tem como eu chegar naquele lugar se eu não passar por momentos de aprendizagem, momentos de baixa. Eu não digo necessariamente baixa como um problema, mas como uma oportunidade de eu aprender a sair desse lugar. É muito interessante que quando as pessoas estão cansadas, eu vou dar um exemplo aqui do próprio tênis. Eu já tô cansada. Eu vou fazer um pouco mais leve. É muito engraçado que toda vez que nós estamos fazendo algo, quando nós estamos cansados, a gente volta para o nosso padrão mais básico possível. Então, se você não aprender a elevar o seu nível quando você está cansado, todas as vezes que você estiver cansado, você vai jogar o mais baixo possível. E na maioria das vezes o mais baixo ele não é suficiente para você conseguir romper, ele não é suficiente para você conseguir chegar no seu objetivo. E eu te pergunto, se a gente coloca os 365 dias que você tem no calendário, eu tô falante hoje, né? Mas vamos chegar lá. Se você colocar 365 dias no seu calendário, você tem mais dias de alta ou mais dias de baixa? Eu acho que, assim, eu não meço muito os meus dias nesse lugar, eu não entro nessa vala. Eu gosto de olhar os dias como dias, né. Óbvio que eu tenho dias de mais felicidade, tem dias que eu estou um pouco mais cansada, mas são dias. Mas, obviamente, os dias mais mornos, os dias mais neutros, eles são muito maiores, ou seja, aquela rotina básica normal do dia a dia, eles são muito talvez 80, 90% do meu ano, do que momentos que eu tenho de muito problema ou de dias que eu tenho de extrema felicidade. Então, qual é a minha capacidade de performance nos dias mornos? Qual é a minha capacidade de performance nos dias que eu não estou tão bem? Qual é a minha capacidade de performar, de executar, de manter a minha intensidade diante desse calendário, desse dia a dia, dessa rotina massiva que se repete praticamente todos os dias? O primeiro lugar se define exatamente nesse lugar, na sua capacidade, nesses 365 dias, que a grande maioria ou é muito frio ou eles são mornos, de você conseguir manter a intensidade para passar por eles. Então, eu não posso, diante de uma queda, diante de um cansaço, que normalmente ele é frequente, eu manter sempre o que o meu padrão mental está habituado inconscientemente. Eu preciso ativar o meu consciente. Eu preciso estrategicamente trazer a minha parte tática, eu preciso estrategicamente trazer a minha parte técnica, eu preciso estrategicamente trazer a minha parte mental, a minha parte física. Aí você fala assim, Fabi, mas por quê? Porque justamente quando a gente está mais cansado, que a gente tende a cometer mais erros, a gente tende a cometer tantas coisas que não levam a gente para o lugar que a gente precisa. Ou seja, são dias que eu preciso mais ser inteligente. São dias que eu mais preciso pensar, são dias que eu mais preciso gerenciar, não é poupar.
Eu preciso gerenciar a minha energia. Eu preciso saber direcioná-la da melhor forma. As pessoas, quando estão cansadas ou quando elas se sentem no momento de baixo, parece que elas desligam tudo. Desliga a mente, desliga o raciocínio, desliga o pensamento, desliga a lógica e ela só deixa o vento me levar. É exatamente isso que dá o grande diferencial do número 1, número 2, número 3 do mundo pro resto da massa. Não desliga. Não desliga. Eu tô no momento de baixa, é aí que eu vou ligar mesmo, é aí que eu vou ligar a minha mentalidade, é aí que preciso mesmo dos pensamentos positivos, é aí mesmo que eu preciso de inteligência para gerenciar a minha energia. Então, eu fiquei observando muito, eu adoro assistir tênis, eu adoro pegar dentro da parte esportiva ensinamentos para nossa vida. E se tem algo que eu acho extremamente pontual do tênis e que eu vejo o quanto isso faz diferença, a gente precisa aplicar isso na nossa vida, é a nossa capacidade de manter a intensidade pelo tempo necessário para atingir nossos objetivos. Eu tenho certeza que, se não é você a pessoa que precisa levar essa mensagem, você conhece alguém que está sendo dragado energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, pela uma rotina, pelo momento de baixa. Então, você mande esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que isso aqui vai despertar nela, pelo menos pro dia de hoje, para vencer o dia de hoje, se renovar e vencer, passar pelo dia de hoje, para amanhã voltar aqui e a gente ter mais um dia de energia, mais um dia de cafezito, mais um dia energético, para a gente vencer mais um dia, e vencer mais um dia, e vencer mais um dia, até que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Te espero no nosso próximo Café com Joia, para mais uma dose de energia.